Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Não tinha como fugir dali e nem a polícia capturar ele. Pra você ter uma ideia, ele tinha mais ou menos mais de 60 guardas por toda aquela vila, cheia de casas, de quartos e lugares, com muitas câmeras onde era como se você estivesse vivendo dentro de um filme e todo mundo estivesse te observando o tempo inteiro. Quando a polícia tentou invadir aquilo ali, eles tiveram que passar por vários muros e portões de ferros, todos à prova de bala. Tinha mais de 90 armas lá dentro, fora a que estavam com todos os guardas que sempre estiveram ali para proteger a gente do mundo de fora, porque a gente tinha um mundo totalmente diferente lá dentro. Mais de 30 acusações foram feitas. Formação e organização de grupos para do crime, abuso e sequestro de pessoas e pequenos de 7 a 17 anos, chantagem, cárcere privado, lavagem de dinheiro, falsificação de documento das vítimas, alienação de homens, não só policiais, como também do exército. Como tudo isso começou? Eu estava na época do colégio e todos já estavam falando desse turco como um pensador visionário, um influenciador da modernidade no Islã. Ele já tinha escrito mais de 300 livros e era não só sobre o pensamento religioso do Islã, mas também como a parte científica de muitas questões. Esses livros eles traziam questionamentos e reflexões sobre nós sermos criados por Deus, né? Acreditar em um ser poderoso, mas diferente do darwinismo que trazia as diferenças de raças, nós sermos colocados como iguais, como todos iguais. E ele também era contra o pensamento da teoria da evolução. Através de ossos, do esqueleto de animais, ele conseguia comprovar que aqueles animais, eles jamais tinham evoluído e se transformados para, tipo, sair do macaco e virar um ser humano, por exemplo. Não, ele nasceu daquele jeito, morreu daquele jeito. Ele trazia argumentos plausíveis. E nessa época, ele tinha um codinome. Era Harun Aya. Ele começou tudo isso em Ankara, na Turquia, e depois ele se mudou com seu pai e com a sua mãe para Istambul. O pai dele era um cara muito abusivo, ele passou por várias coisas bem pesadas, e foi aí que ele começou a espalhar para grupos de jovens os seus pensamentos e criar grupos de estudos e pesquisas por aqui. Então, eu, na verdade, fiquei sabendo através do grupo dos meus amigos que já traziam conceitos diferentes, e o que me chamou mais atenção foi que ele falava sobre um islamismo progressista, ou seja, ele colocava a mulher no centro de tudo e dizia o quanto a mulher precisava ser livre e precisava desfazer de algumas amarras que eram colocadas pelo islamismo, que já não devia mais existir. Na Turquia, nós temos pessoas que são super conservadoras e cabeça muito fechada, os que são meio termo e os que estão buscando a modernidade, a evolução, não só do Islã, mas principalmente dos direitos da mulher. Isso é discutido sim, e é um ponto muito importante entre os jovens, desde que Atatürk foi eleito. Desde que Atatürk foi eleito, essa mudança vem sendo confrontada na Turquia, ainda mais pelos mais jovens. Então, esse homem podia ser um ponto de conseguir grandes avanços no país. Fora que perto dele sempre tinham pessoas muito cultas e inteligentes. Ele começou a divulgar todo esse pensamento dele para pessoas mais ricas, influentes, e isso foi chegando na gente através de reuniões que ele fazia perto da casa dele em Bósforo, na Turquia. Nisso ele foi acumulando seguidores e esses seguidores foi levando cada vez mais gente para assistir as palestras dele e tudo. E eu fui convidada, fiquei com o pé atrás até o meu amigo me mostrar que tipo ele tava na capa da revista, sabe? E falando sobre questões que pareciam ser pertinentes e todo mundo falando, poxa, todo mundo vai
todo mundo já tá sabendo e você não vai por quê? Você vai, tipo, ser a excluída do nosso grupo? E não queria, como adolescente, queria fazer parte de tudo que todo mundo tava fazendo. O grupo não tinha nome nenhum, não tinha regra nenhuma, só eram pessoas que trocavam dos mesmos pensamentos. Cheguei lá e ele era um homem muito, mas muito bem vestido, sabe? Com o terno, assim, tudo na medida. Ele tinha uma barba preta, bem azulada, o cabelo também preto, bem azulado, e um ar de poder. Ao mesmo tempo que ele tinha esse ar de poder, ele falava muito tranquilamente, pausadamente, e trazia ali o envolvimento que eu não sei explicar para vocês como que ele fazia. Mas o que me preencheu os olhos foi uma das primeiras falas dele, aonde ele dizia assim: essa questão é para vocês homens que se intrometem nos assuntos das mulheres. Vocês gostariam que elas se intrometessem nos seus assuntos? As mulheres ganharam autoridade dentro da nossa religião. Eu beijava a sola do pé da minha mãe e com aquilo eu encontrava o cheiro do paraíso. As mulheres estão ficando cada vez mais superiores, seja pela misericórdia, seja pela compaixão, misericórdia, limpeza. A partir de muitas falas, trechos que ele começou a divulgar, não só nesses grupos, mas também na internet, foi se percebendo que a mulher ela era colocada como um ponto importante. E nisso vieram as falas de que eu era uma pessoa muito especial, que eu era diferente daqueles que ainda não tinham esse conhecimento, que eu fazia parte de um grande rebanho que ia trazer a revolução para o país. E como um relacionamento tóxico, onde você vai sendo elogiada e envolvida no começo, e você está feliz por fazer parte, por estar e ser única para aquele homem, eu também estava feliz por ser única e fazer parte daquele grupo. Só que nisso, eu ia me distanciando da minha família e eles cada vez mais foram fazendo esse trabalho sem que eu percebesse. E quando eu já estava muito envolvida com a situação, o Adam, que é o líder que tinha esse codinome e que dizia todas essas palavras bonitas, simplesmente se aproximou mais de mim. Era como se eu tivesse sido uma das escolhidas. Só que eu não sabia que era para ele me forçar a ter relações. E depois disso, junto com todos do grupo, me forçar também a se casar com ele. O pior, se é que eu posso dizer que foi pior de tudo que ele me forçou a fazer nas relações, é que era necessário que eu seguisse todo um padrão, e esse padrão não era só do modo ou o que eu deveria falar, mas sim como eu deveria ficar fisicamente. Alguns falam que ele tinha esse desejo pelo esse perfil físico que eu vou contar aqui para vocês, que ele me forçou a virar, que parecem mais uma boneca inflável de tanta plástica. O Adam começou a pegar muitas pessoas para esse grupo dele. E junto com isso, ele estava conectado com pessoas de poderes e estava lucrando muito, mas através desse dinheiro ele foi adquirindo poder e foi adquirindo nome. E cada vez mais escondendo o que realmente estava acontecendo e aonde ele queria que isso chegasse. Eu conheci ele aos 15 anos e aos 20 ele simplesmente me colocou numa sala e descreveu como ele queria que eu fosse fisicamente. Para isso, era necessário que eu fizesse algumas cirurgias. E eu fui forçada a fazer. A primeira cirurgia foi para afinar o meu nariz. E ele exigiu que fosse feito sem anestesia geral. De acordo com o pensamento dele, científico, sei lá o que, não era necessário essa anestesia. E nesse dia foi horrível, porque eu tava numa sala fria, congelando, tremendo de medo, quando simplesmente se começou tudo no meu nariz e eu a senti. Até hoje eu lembro do barulho do martelo que eles usavam.
Aquilo me dava uma aflição e um desespero tão grande que eu comecei a contar quantas vezes eles batiam com um martelo, com um tipo de martelo no meu nariz, pensando que, como eram muitas vezes, que aquilo logo iria parar. Eu queria que aquilo acabasse. Eu já não tinha mais celular, eu já não tinha mais nenhuma forma de comunicação ou contato com a minha família. Eu estava presa dentro de uma casa luxuosa, onde qualquer coisa que eu apertasse ou falasse se movia tecnologicamente e acontecia tudo o que ele queria. E eu era supervisionada por várias câmeras em vários lugares, além dos homens que acompanhavam ele e que estavam ali para correr atrás de mim caso eu tentasse fugir de qualquer forma que fosse. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Palavras que faziam sentido e que não tinha nada a ver com uma seita, depois de um ano começou a se transformar em uma coisa que já não tinha mais sentido nenhum, mas que não tinha como eu fugir. Depois que eu coloquei o pé na casa dele, que eu fui praticamente convidada, forçada, casada a morar lá, eu não consegui mais sair daquele lugar. E antes fosse só eu. Todos que entravam, e cada dia entrava mais pessoas, passavam por algum tipo de Ele começou a crescer tanto que ele divulgava toda essa forma de pensamento, principalmente pela internet. E aumentou quando ele ganhou, tipo como se fosse um programa de televisão, aonde ele falava trechos sobre o que ele achava que era o islamismo, e era algo sempre isso muito moderno e muito aberto, principalmente para as mulheres. E depois disso se tocava uma música e ele dançava com as suas discípulas e falava sobre temas como marcas luxuosas, sempre tudo com muita riqueza, todo mundo sorridente. E dessa forma, quem assistia assimilava que era uma coisa boa, mais trechos de mensagens dele que iam sendo espalhadas por várias plataformas da internet, mais os jovens que já estavam com ele, que saíam para caçar outras meninas. Com tudo isso, ele foi acumulando um número grande de seguidores. Seguidores esses que homens ele chamava de leões. E as mulheres ele chamava de gatinhas. Quando ele criou esse canal, que era um canal de TV onde só tinha programas sobre ele. Um show na televisão de doutrinação. E dentro dessa doutrinação dele, do nada se saiu uma música tipo techno, uma coisa bem moderna. E nós, gatinhas, tínhamos que levantar, dançar, envolvendo ele, não podia tirar o olho dele e tinha que olhar como se tivesse tremendamente apaixonada por ele. Isso trazia uma aflição tanto pra gente que tava ali fazendo, como eu não entendia também o que as pessoas que assistiam pensavam. Era desconcertante de se manter ali, fina, com classe, envolvendo como se fosse mesmo uma gatinha com o seu olhar, o líder que estava falando há poucos segundos mensagens do Islã. E as mulheres, elas tinham o mesmo padrão que ele tinha criado primeiro em mim, com cara de boneca inflável, com cara de garota que fazia programa. Isso de todas ficarem com a mesma cara era feito por médicos que ele mesmo contratava e trabalhava com ele lá dentro 24 horas. E essas imagem dessas mulheres que ele construía no nosso rosto, tirando totalmente a nossa identidade. Todo mundo já se olhava no espelho e já não sabia, não se reconhecia mais. Essa imagem estava na mente dele desde quando ele era pequeno, porque desde pequeno ele andava pelas ruas e ficava nesses clubes da noite, olhando as mulheres que saíam e que trabalhavam lá. E ele se envolveu com o desenho do rosto dessas mulheres, e era isso que ele buscava e fazia no rosto de cada uma de nós. Nós não tínhamos direito
de escolher o penteado do dia. Até o penteado era ordenado por ele, era feito por uma outra pessoa. A gente não podia escolher quanto a gente queria pesar. A gente tinha que estar no peso certo que ele queria para cada uma. Cada roupa, cada maquiagem, todos os detalhes, tudo era ordenado por ele. Toda mulher que chegava lá, ele exigia, ele forçava a pintar o cabelo, então todas tinham cabelo loiro, amarelado, gema. A boca era se colocado, injetado preenchimento, mas de uma forma bem exagerada. Então todas ficavam com um bocão e um batom rosa, bem menininha. A pele quanto mais branca, melhor. O corpo com os peitos e os quadris bem avantajados e a cintura bem fina. Você olhava para aquelas mulheres que estavam sentadas fazendo a parte da plateia e que eram discípulas dele no programa, e todas elas tinham a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma reação. Todas elas se aproximavam para dançar com ele lá. E as pessoas não conseguiam entender o que na verdade elas estavam passando, porque todas tinham sido forçadas a fazer inúmeras cirurgias plásticas para ficar daquele jeito. Os homens, eles sempre estavam de terno, totalmente bonitos, com cabelo, eram homens assim totalmente atraentes, e se não fossem, ele fazia ficar. Tanto eu como elas, assim que chegava, nós éramos forçadas a tomar anticoncepcional, porque a maioria passava por uma ação que se chamava turnique, catraca. Todas as mulheres que chegavam, depois que elas adentravam a casa, que elas não poderiam mais sair, elas tinham que ter relações com todos os homens que estavam na organização. Se algum homem não aceitasse, ele era chamado de homossexual. Entre eles tinha um esquema onde eles anotavam os dias durante o mês que eles tinham o número de mulheres que chegava e que já estavam lá, e quem tivesse feito isso em um número menor também era chamado de gay. Algumas dessas mulheres que eram escolhidas a dedos pelo Adam, elas eram chamadas de gatinhas mais irmãs, e nessas nenhum homem da organização poderia tocar, porque elas eram só do Adam. Desde 1998, ele não tinha mais um membro firme, não funcionava mais. Mesmo assim, ele fazia questão de que todas essas meninas sempre estivessem com um olhar penetrante, olhando como se estivesse apaixonada por ele, com o objetivo de comprovar que ele ainda dava no couro, mas nada disso acontecia, mas nem por isso elas deixavam de ser dele. Por quê? Ele exigia que essas meninas segurassem o telefone para ele falar, segurasse o jornal para ele ler, aquecesse o sapato com o secador antes dele colocar o pé, todas as funções que ele ordenava, vários tipos de funções para cada uma delas, além da relação que elas tinham que ter com os membros. Muitas tinham que servir comida, água, tudo para ele, sem a parte de cima. Todas nós éramos obrigadas a chamar ele de amor. E quando se estava passando o programa, se ele sentia que alguma menina não estava ali olhando de verdade, fixamente, como se estivesse apaixonada por ele, ele cortava o programa na hora, porque o programa era ao vivo, e essa menina ia ser por ele de todas as formas, até ela chorar muito, e ele virar e falar: agora sim, você está chorando, isso comprova o seu amor por mim. As pequenas tinham que usar saia curta, além dos atos, das relações, que ele disse que era totalmente aberto a partir dos 7 anos. Vocês podem perguntar como que pequenos entraram nisso. Simples, ele começou a se aproximar e a atrair mães, e as mães vinham com seus filhos, com suas filhas, e a partir do momento que você entrava ali, você não saía mais, não importava com quem você estivesse ou não. Então essas pequenas
e pequenos também eram envolvidos em toda a situação. A perseguição era tanta que você não poderia sair na rua sozinho, você só poderia sair na rua se estivesse com mais seguidores que ele confiasse com você. Tudo que eles faziam, forçado ou não, era gravado. E se você quisesse sair, eles colocavam, olha, a gente vai mostrar isso aqui, você tá aqui no vídeo, então, ou você vai ser preso, ou você prefere o quê? Qual das duas coisas você prefere? Quando a gente procurava algum apoio, a gente não tinha mais, porque desde o começo ele já tinha feito todo um trabalho para distanciar a gente da nossa família. A gente não tinha mais contato de apoio nenhum em lugar nenhum. Alguns poderosos entravam e não conseguiam sair também, porque mensagens eram mandadas no WhatsApp explicando que a gente já tinha que estar preparado para até fazer sexo por trás. E tudo que se era feito com esses poderosos em festas que ele chamava e com outras pessoas que ele também chamava para essa curtição, aonde tanto os leões, os homens, como as gatinhas, as mulheres, envolviam todo mundo lá, tudo isso era filmado e depois entregue. Olha, querido, você tá aqui participando disso, e aí, você vai ficar com a gente ou você, como é que vai ser? E óbvio que eles ficavam. Tanto eu como elas éramos forçadas a fazer esses programas, não só esses programas com ele, mas também aparecer publicamente em iates. O Ramadã, que era um mês exclusivo, é um mês exclusivo para os muçulmanos, onde todo mundo jejua, né, e tem um horário certo para comer. Ele fazia jantares luxuosos com celebridades e todo mundo tinha que estar lá feliz, sorrindo, sempre impecável. E sempre dizia que muitas mensagens no islamismo eram deturpadas. E entre uma delas era essa questão da mulher não poder se maquiar, não poder usar roupas curtas, que isso estava errado, que sim, a mulher deveria fazer isso, porque isso nada mais era do que a mulher mostrando a sua beleza interior na sua parte física. Palavras dele. No Alcorão, o véu é um biquíni. Nas entrevistas, nós éramos forçadas a falar que nós estávamos muito felizes lá, porque era o melhor lugar do mundo onde nós poderíamos ser valorizadas, nós éramos mulheres superiores, ele tinha todo o cuidado e todo o detalhe de cuidar da gente da melhor forma. Que na cultura ocidental, se entrasse numa sala e tivesse uma mulher e uma mesa, ninguém ia dar importância para nenhuma delas, mas que lá a mulher era tratada como um ser extraordinário. Que ele valoriza Deus e amor, diferente do darwinismo, que dividia as pessoas em raças. Não. Lá, Deus valoriza todos como um só. É a religião, o islamismo que ele prega. Lá, a gente, como mulher, a gente podia viver a religião e se sentir livre. Ele não parava em busca de mais mulheres, ele conseguiu pegar mais ou menos umas 200 mulheres que viviam dessa forma, presa nessa mansão, sendo isto e forçadas a fazer cirurgias e forçadas a tomar anticoncepcional. Em nenhum momento ele falava em Deus, em todas essas vivências. Ele só falava em Deus quando a câmera estava ligada no programa da TV. Era só uma máscara. Não sentia nada de Alá, nada. E para buscar essas mulheres, não só pelo meio da internet ou da TV e do programa dele, ele criou um dos leões, ele desenvolveu esse Sahil, que era um turco, ele cuidou dos dentes, deixou o dente desse cara branco, o abdômen definido, o rosto muito bonito e desenhado, fez o que tinha que fazer para que esse cara chamasse muita atenção e colocou ele na rua para atrair mais mulheres. Ele falava, dava oi pra menina, falava que ela era muito bonita, que ela poderia participar e ser modelo, o que ela achava disso, e envolvia e se declarava até aquela menina entender que ele estava super interessado. E o truque era ele se tornar o namorado, o amor da vida dela. Ele aconselhava o Sahil e outros caras a se tornar um príncipe encantado, rico, decente, que ela quisesse ter na vida. E esse namorado ia começando a cuidar de tudo na vida dela, a ponto de começar a cortar os amigos, cortar a família, e quando ele tivesse cortado tudo, ele usava ela de forma degradante nas relações, acabava, deixava ela
no chão, sem saber o que pensar e desequilibrava. E aí sim, o Adam seria apresentado e pegaria essa mulher para a organização dele. Usavam a frase de que era como uma corrida e você tinha um objetivo para alcançar, e quando você alcançava esse objetivo, você entregava o troféu, que era o Adam. Nisso ela sofreria uma lavagem cerebral, principalmente na parte religiosa, e a partir daí não teria mais saída. Só que também tinham muitas que não eram usadas dessa forma para se ter relação, para se ser estupro, mas que se envolviam por entender que aquilo era uma prática religiosa. E até elas perceberem que elas estavam em um lugar totalmente diferente do que se pregava, que não era nada religioso, elas já estavam presas, sem o celular, na casa sendo monitorada por câmeras e pelos homens. Ele chegou a fazer um livro com fotos de fósseis que eram fakes. E ele falava que eram reais porque comprovavam toda coisa da teoria da evolução que ele não acreditava, então comprovava que aquilo não existia, e ele chegou a fazer cópias e cópias desses livros e mandar para faculdades, para famosos por todo mundo, sem autorização, sem ninguém pedir. Então chega-se a ter foto de famosos com esse livro na estante, do lado, que nem sabiam no que eles estavam se envolvendo, mas essas imagens traziam poder, e as pessoas que assistiam entendiam que, peraí, olha onde esse cara está chegando, então deve ter alguma coisa que é realmente importante lá. Mesmo com as regras no Islã de que não se pode beber, ele dizia que na verdade só não podia vinho, que todas as outras coisas podia, estava liberado, e até o uso da substância coca também era liberado, até porque ele usava. Uma vez ele chegou a ser preso por isso, mas ele disse que era mentira, que tinham colocado na bolsa dele para incriminar ele, porque sempre tinha algum britânico, algum ocidental querendo confrontar ele, porque sabia o quanto ele era revolucionário. Ele chegou até conseguir pegar uma menina que fazia programas de TV, que ele ficou encantado, obcecado, e falou para ela: venha que eu te dou tudo, pegue sua mala. E a menina chegou aí, depois conseguiu fugir e conseguiu denunciar ele, mas ele revertia isso com difamação, acabava com a vida dela, acabava com a vida de todas. Essa menina teve que fugir, se eu não me engano, para os Estados Unidos ou algum lugar assim, porque ela simplesmente não tinha mais vida na Turquia. Teve uma companheira minha que ela tentou por 1 ano fugir e não tinha como, até que ela conseguiu conversar com o pai, conseguiu achar o contato, ter contato com o pai através de uma televisão smart que tinha no quarto dela. E a partir daí ela marcou com o pai dela um horário e falou que iria no médico para a organização. E assim que eles abriram a porta, ela correu o máximo que ela pôde, pulou o muro e entrou no carro do pai e conseguiu fugir. E foi aí que começou a abertura para que as pessoas entendessem que algo estava acontecendo, porque ela foi até a polícia. Eu só consegui fugir depois de 8 anos. E mesmo assim, para eles não me perseguirem, eu tive que ir para o Canadá. Eu tive que mudar da Turquia. Depois de um pai procurar pelas filhas e entender que a mãe estava com as 2 filhas de 11 anos lá na casa desse cara e que ela não iria sair jamais, a polícia foi atrás de que essas crianças fossem devolvidas, e através disso e também da fuga da outra companheira é que se começaram as investigações até a polícia conseguir finalmente invadir esse lugar. A polícia, quando conseguiu invadir, foi atrás de mais de 120 casas para prender seguidores e pessoas que estavam envolvidos nessa situação. Mais de 79 caras foram presos, mas eles não permaneceram lá porque sempre tinha alguma coisa que anulava. Foram liberados, depois voltaram 65. Então, nessa brincadeira, com certeza, muitos ainda estão por aí. São homens muito poderosos envolvidos, entre eles 2 médicos e um deputado turco chamado Tarkan, que conseguiu fugir, e só depois de muito tempo é que conseguiram encontrar o cara. Dentro dessa casa foram encontrados pelos policiais mais de 70 mil anticoncepcionais
entre milhões e milhões de artefatos históricos e fósseis que valiam mais de 200 milhões de dólares. Mais de 1 milhão em dinheiro de liras turcas. E depois de tudo, esse cara ainda negou. Ele negou todas as acusações, tudo que foi feito. Ele disse que é mentira, que é conspiração, que ele sim tem mais de 1000 namoradas, mas é porque dentro do Islã, o muçulmano tem um coração muito grande para dar amor para quantas mulheres for. Ele conseguiu fugir de muitas acusações, falando que eram pessoas que queriam derrubar ele por causa que ele estava falando a verdade. Foi muito difícil que ele realmente fosse condenado. Isso não tinha fim. Ele foi preso no começo, antes de tudo começar, no meio, no final, e ele sempre arruma um jeito com os seus advogados de sair, de pegar algum recurso, de ser anulado. Ele nunca fica preso por muito tempo, e esse é o nosso medo. Além do mais, tem uma das gatinhas que é a fiel escudeira dele, que é totalmente alienada. Ela chegou a fazer toda essa programação, todos os shows, falar como se fosse ele no lugar dele, enquanto ele estava preso, porque todo mundo sabe que ele vai sair e vai tomar o lugar dela de novo. Uma das moças que denunciou ele foi acusada por essa gatinha fiel, que apesar de tudo continua do lado dele. E essa gatinha fiel, ela fala em entrevistas, ela vira e fala, não, quando essa moça estava com a gente, ela tinha sapatos de marca, roupas de marca, todo luxo, estava nas melhores festas, tinha o melhor quarto, na melhor mansão, com as melhores comidas. E olha como é que ela tá agora, em um apartamento simples, onde ela não tem nada e não tem poder de fala, porque ela é sim uma espiã da Alemanha, da britânica, de qualquer outro lugar do mundo que esteja atacando o Adnan, porque ele é um homem muito poderoso, inteligente, que quer trazer o bem para todos. Mas a polícia, depois de um tempo, tanto com provas como essa minha companheira Ozgul, que conseguiu sair, e outras pessoas que começaram a falar o que realmente acontecia dentro daquela casa, ele foi preso e pegou mais de 1075 anos de prisão. Isso tudo aconteceu em 2021, mas o problema é que muitos seguidores dele, além de não terem sido presos, ainda acreditam nele e continuam divulgando essas mensagens. Porque ele no começo foi visto como um cara com muito poder aquisitivo, um playboy com um harém de mulheres que traria essa liberdade através da beleza do físico delas, do corpo à mostra, de um padrão europeu totalmente gourmetizado, com grandes bocas e cabelos loiros. O meu medo é que ele saia, que ele consiga fugir e que ele ainda consiga criar outros grupos, talvez até mesmo liderados por outras pessoas, e que ele seja ocultado disso. Primeiramente, eu vou deixar o link para vocês, eu não sei se vocês conseguiram imaginar como que era, mas tem muita coisa desse cara na internet. Nada foi apagado, então vou deixar o link de várias coisas no comentário fixado para vocês assistirem. Por quê? Porque, gente, eu não tô fazendo essa história aqui porque só porque é... Não. Primeiro, seita islâmica, nunca tinha ouvido falar. Com turco, muito menos. E o que acontece? Eu recebi mensagem de uma mulher que está conversando com um turco que defende esse homem. Quando ela falou o nome dele, eu já tinha escutado falar. Me chegou uma mulher falando assim, Leca, estou indo para conhecer um turco, porque ele é diferente dos outros, ele tem um pensamento moderno. Apesar dele ser muçulmano, ele acha certo que as mulheres usem biquíni fio dental. Ele já me mostrou várias plásticas que eu posso fazer. A mesma descrição do que essa mulher que foi forçada a ser esposa desse turco viveu. Essa menina veio com essa conversa para mim no direct do meu Instagram. Quando ela começou a falar, eu falei, mas da onde que é toda essa ideia moderna dele, a ponto de até fazer cirurgia plástica e tal? E aí ela me falou, porque ele era seguidor do Adanos Oktar.
Quando ela falou o nome, como eu já sabia da história desse cara, eu falei, bom, eu vou ter que colocar no canal. Porque ele sendo o seguidor que participou lá de verdade ou não, independente disso, ele acha bonito o que esse cara fazia. E se essa menina for, ela vai virar uma coisa parecida. Ainda mais se ele tiver um poder aquisitivo alto para prender ela lá, né? Porque assim, o líder, mesmo com essa condenação de 1000 e não sei quantos anos, já aconteceu de ser anulado, já aconteceu de liberar gente. Ele ainda continua preso, mas todo mundo acha que por pouco tempo. Por quê? Porque ele sempre dá um jeito de sair. E isso é muito preocupante. Mais preocupante ainda quando eu recebo mensagem de seguidora falando que tem turco, falando que defende ele. Esse cara ele só foi preso em 2021. Nós estamos em 2024. Então, essa seita, esse grupo, ele ainda pode estar espalhado por aí. Se não tá, tem as pessoas que assistiam. Vou deixar aqui os links para vocês verem que eram visualizações e visualizações de pessoas que assistiam o programa dele. Um cara sentadão, que você via que tava lá todo taradão na hora de dançar com as mulheres, e aí que eles conseguiam conectar isso como se fosse um islamismo progressista. Tem repórteres que tentaram entrar, fazer entrevistas e assim, não podiam filmar, só podiam pegar o material que era filmado por eles. Vou deixar o link aqui de uma mulher que foi fazer entrevista e ela fala com as gatinhas e as gatinhas, na hora que as gatinhas respondem, para vocês perceberem o clima, o olhar das mulheres, dá para perceber que tem alguma coisa errada, só que ninguém faz nada e todo mundo age naturalmente. E aí para ficar o alerta, de repente você tá conversando com um turco que acha que é muçulmano, mas que é a favor de que a mulher seja o centro da atenção, tudo isso que foi falado aqui no vídeo, por favor, tomem cuidado, perguntem do Adão Oktar, o que eles acham, o que não acham. Eu vou trazer para vocês no comentário fixado vídeo de como era esse show dele, esse show televisivo com as gatinhas, da dança das gatinhas, as gatinhas se pronunciando a favor dele. Depois a mesma gatinha que se pronunciou a favor dele falando o que realmente acontecia em entrevista depois de estar solta. Esperamos aqui que essa menina me escute. Espero que ela assista também o vídeo e que ela não vá. Falo pra vocês, gente, não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com o evangélico, não tem nada a ver com o islamismo. Isso aqui foi distorcido. Fica um monte de gente falando, ah, mas porque no islamismo as mulheres são submissas e não sei o quê. Esse aí inventou um islamismo onde as mulheres eram livres. E ele usava elas falando. Para vocês entenderem que a distorção, ela não precisa ser só sobre submissão, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.